O tema do nosso momento saudável deste dia de hoje é a ciência da longevidade, o que você precisa saber para viver mais e melhor. A minha experiência antes de conhecer a Herbalife estava relacionada com pesquisa e ensino na área de ciências biológicas. Eu estava entre os professores mais comprometidos e apaixonados pelo ensino da biologia no estado do Ceará, onde resido e de onde estou falando, do meu escritório residencial. Só que tinha um pequeno conflito. Eu gostava muito de estudar, já lia em inglês, francês e espanhol, então tinha uma tendência já a ler as obras originais, mas tinha uma dificuldade de colocar em prática aquele conhecimento que eu dominava. Então, conhecia profundamente bioquímica, fisiologia, biologia celular e molecular, mas vivia com desafios em relação à minha qualidade de vida, à minha saúde. Então, uma das coisas que eu tenho muita gratidão por ter conhecido a Herbalife e ter empreendido juntamente com a utilização dos produtos e modificado completamente o meu estilo de vida, foi estar hoje com 59 anos de idade, utilizando esses produtos há 27 anos. Nesse mês de julho, nós fizemos 27 anos de consumo regular dos produtos da Herbalife, mas não só o consumo dos produtos, nós mudamos completamente o nosso estilo de vida. Tornou-se um estilo de vida ativo e saudável. E esse conhecimento que foi acumulado nessas mais de 3 décadas de estudo na área de ciências biológicas, hoje está a serviço da qualidade de vida de muitas pessoas, como vocês desta noite, que são os nossos convidados. Então, uma outra reflexão que eu queria compartilhar com vocês, já para abrir a nossa aula de hoje, é que quando nós somos crianças, muitas pessoas chegam perto da gente e perguntam: o que é que você quer ser quando crescer? Mas poucos de nós já se fez essa pergunta que está aqui no rodapé deste slide. Quem você quer ser quando envelhecer? E nós não somos preparados para isso. Então, o objetivo da aula de hoje é dar a melhor contribuição dentro dessa perspectiva. Então, o envelhecimento, nós sabemos que é um processo extremamente complexo, que envolve acúmulos de danos no nível molecular, celular, até o nível dos órgãos e sistemas, levando aqui a perda de função e aumento da vulnerabilidade a doenças e até a morte. O que é que tem acontecido hoje? Nós estamos vivendo mais, mas a maioria não está vivendo melhor. Existe uma série de fatores que estão comprometendo a qualidade de vida das pessoas, e o primeiro fator principal é a falta de informação. Aqui eu quero fazer uma metáfora e propor um desafio para todos vocês que estão me ouvindo. Qual é a diferença entre uma vela e uma lâmpada? Acredito que vocês todos já viram uma vela ser consumida em algum ambiente onde vocês estiveram, em algum lugar da vida de vocês, e também já viram uma lâmpada chegar no final da sua vida. Elas são bem distintas. E aqui é a nossa proposta. Ao invés de ir apagando, como acontece com a vela, por que não a gente brilhar até o final, como acontece com uma lâmpada? Essa é a proposta da aula de hoje. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. O que eu posso fazer? O que está sob meu controle? E como é que, a partir das melhores informações embasadas pela ciência mais atual, eu posso melhorar minha atitude, colocar essas informações em prática para que eu também possa usufruir dos benefícios que estão hoje à disposição e, a partir do meu exemplo, inspirar outras pessoas. Quero dizer para vocês que eu tive um privilégio, neste mês de julho, de assistir a uma conferência aqui em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, na Unifor, que foi com um conferencista português. Ele é um neurocientista, é o chefe do setor de pesquisa de envelhecimento ativo e saudável da Universidade de Coimbra, em Portugal. O nome dele é João Malta, aliás, e ele veio para cá dar uma palestra sobre este assunto, sobre longevidade ativa e saudável. E eu fiquei muito entusiasmado com o conteúdo, com a atualização dos conceitos, as pesquisas, a atividade de extensão que a Universidade de Coimbra está fazendo com as empresas, aplicando o conhecimento, levando essa informação para as comunidades. E fiquei muito entusiasmado porque o palestrante que introduziu o conferencista foi também meu aluno. Então, quando terminou, eu participei do debate
e fiz uma série de questionamentos e foi uma experiência muito enriquecedora. E ele apresentou alguns itens que eu vou compartilhar com vocês, algumas informações que eu vou compartilhar com vocês já no começo dessa nossa aula de hoje. A primeira delas é que a Assembleia Geral da ONU declarou para a década de 2021 até 2030 como a década do envelhecimento saudável. E ele compartilhou na sua apresentação este relatório, que fala exatamente sobre os princípios que estão sendo mobilizados pela Organização Mundial da Saúde e outras instituições e universidades mundo afora para dar a melhor condição das pessoas terem acesso à informação e poderem colocar isso em prática para desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Então, o que é que nós estamos vendo aqui dos dados desse relatório? É que a população de 60 anos ou mais, hoje, ela era um pouco mais de 1 bilhão de pessoas, representando 13,5% da população de hoje, 7,8 bilhões. Esse número é 2,5 vezes maior do que em 1980, que eram 382 milhões, e deve chegar a quase 2,1 bilhões em 2050, o que vai representar 1/5 da população mundial. Então, um resumo aqui desses dados é que a população mundial, em todos os lugares, está envelhecendo. E o nosso país está em destaque neste contexto. Essa informação vem do IBGE e é do ano de 2017. Ou seja, em 2017, a população idosa no nosso país ultrapassou os 30 milhões de habitantes. Então, nosso país não é mais um país de jovens. É um país que está envelhecendo porque as pessoas estão nascendo menos e envelhecendo mais. Como vocês podem ver aqui nos dados desse portal, cujo nome é muito sugestivo, Tsunami 60+, aqui nós temos alguns dados estatísticos bem interessantes, que representam desafios e oportunidades. Na década de 60, que foi a década em que eu nasci em 1963, cada brasileiro tinha uma média de 6 filhos por mulher. Em 2017, cada brasileiro teve, em média, 1,7 filhos por mulher, ou seja, não nasce nem 2 inteiros. Significa que está tendo menos nascimento e a população está ficando cada vez mais idosa. Vejam a expectativa de vida para 1940, que eram de 45,5 anos. Na década de 60, a década em que eu nasci, eram de 48 anos, e agora nós chegamos a 76 anos. O que significam 76 anos de expectativa de vida? Significa que o legado do século passado para este foram de 25 a 30 anos a mais. Então, eu proponho aqui o desafio dos 38 anos. O que significa essa provocação? É que se você pegar a expectativa de vida de 76 e dividir exatamente ao meio, nós temos a idade de 38 anos. Então, agora eu quero perguntar para quem está me assistindo, tanto aqui no Zoom como no YouTube, quem de vocês tem menos de 38 anos? O desafio de vocês, que têm menos de 38 anos, é que vocês têm mais amanhãs do que ontens e tendem a procrastinar, tendem a deixar para depois as coisas que são fundamentais e que vão produzir efeitos lá na frente e que muitas vezes são irreparáveis. Já aqueles que, como nós, têm mais de 38 anos, significa que tem mais ontens do que amanhãs. Então, a gente tende a dar mais valor ao dia de hoje. Nem sempre, mas há uma tendência neste sentido. Eu tive acesso a um contador de longevidade, que foi uma pesquisa desenvolvida e é mantida por esses 3 institutos e empresas privadas, e aqui tem dados importantíssimos para a gente colocar em perspectiva tudo isso que está acontecendo no Brasil. A pesquisa foi feita no dia 18 de julho, começo dessa semana, às 9h08 da manhã. Então, o contador para a população 50+, deu 54,8 milhões de habitantes, e o contador para a população 60+, já está em 34,4 milhões de habitantes. O que significa isso? Significa que nós temos aqui, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, um desafio muito grande, amigos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja um médico geriatra para cada 1.000 habitantes no Brasil. A situação está longe de ser o melhor cenário. Os dados dessa sociedade afirmam que hoje em dia tem cerca de 1.400 especialistas. Nós precisaríamos mais de 20 vezes
essa quantidade de médicos especialistas em geriatria e gerontologia para dar conta dessa população de mais de 34 milhões de pessoas idosas. E uma outra informação que vem de um jornal da USP fala que em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do planeta. Então, nós estamos vivendo num país que tem uma série de desafios e eu gosto muito dos trabalhos que este médico, gerontólogo, membro da Organização Mundial da Saúde e presidente do Centro Internacional de Longevidade do Brasil, Alexandre Kalash, tem feito em prol da difusão do conhecimento sobre a importância da longevidade ativa e saudável. E em uma das suas recentes palestras, transmitidas pelo YouTube, A Revolução da Longevidade, ele fala que houve um aumento da população global impressionante que está acontecendo com as faixas etárias. Ele coloca aí como objetivo de observação o século que vai de 1950 a 2050. Então, a primeira informação que ele coloca na palestra é que a população global, neste século, vai aumentar cerca de 3,7 vezes, não chega nem a 4 vezes. Mas a população de pessoas com mais de 60 anos vai aumentar 10 vezes e a população com mais de 80 anos vai aumentar 27 vezes. No ano de 1950, eram 14 milhões, e a estimativa é que chegue em 2050 em 386 milhões. Tem um outro desafio aqui que ele apresenta na sua palestra. A França levou 135 anos para dobrar sua população de idosos de 10% para 20%. No Brasil, esse processo está ocorrendo em apenas 20 anos. Em 2005, eram 9,8% a população de idosos, e em 2022 já estamos com 16,7%. O que significa isso? Que a França, primeiro, enriqueceu para depois envelhecer, como muitos países da Europa e países desenvolvidos. O nosso país não enriqueceu e está envelhecendo. Então, a situação é que tem muitos idosos passando dificuldades. O objetivo desta aula não é abordar essas questões socioeconômicas. Nós vamos falar aqui para o que está no nosso alcance e que nós podemos lançar mão de imediato. E o que é que nós podemos fazer para inspirar outras pessoas também a se cuidarem. Então, ele, na conclusão da sua palestra, ele propõe os 4 capitais essenciais para um bom envelhecimento. O primeiro capital é você ter informação correta e atualizada e colocar essa informação em prática em benefício da sua própria saúde. Você ser o gestor da sua saúde, não seu médico. O médico vai lhe apoiar e lhe acompanhar, mas a responsabilidade principal é nossa. Segundo, manter-se permanentemente aprendendo coisas novas, que é o capital intelectual. Buscar o conhecimento, investir tempo, energia e recursos na busca permanente deste conhecimento. Uma outra área muito importante para não passar necessidades na fase mais avançada da nossa existência é o capital financeiro, ou a economia. Aprender a ganhar mais, gastar menos, economizar e investir, que são as 4 leis do dinheiro, não é isso? E, finalmente, o capital social, que é um dos mais importantes, segundo os estudos mais recentes, sobre a qualidade de vida na terceira idade, tanto do ponto de vista de saúde como de felicidade. Então, esses são os 4 capitais que o Dr. Alexandre Kalash propõe para o envelhecimento de mais qualidade. E ele também, através de um trabalho em parceria com várias outras instituições científicas e a sociedade civil, tiveram uma grande vitória no início desse ano. A Classificação Internacional das Doenças, a 11ª revisão, a CID-11 da Organização Mundial da Saúde, publicou em janeiro deste ano um relatório que ia entrar a velhice como classificação de doença. E graças a Deus e a esse trabalho feito pela pressão das organizações científicas e da sociedade civil, a Organização Mundial desistiu de classificar a velhice como doença nessa nova versão da CID-11, o que mostra uma perspectiva completamente diferente e de que é importante você encarar a finitude para dar valor à vida que está acontecendo agora. E a Organização Mundial da Saúde, ela define o envelhecimento saudável como o processo de desenvolver e manter a capacidade funcional que permite o bem-estar na velhice.
capacidade funcional é essa? E o que é que está sob meu controle? Eu queria aqui agora fazer uma provocação pessoal. Todo mundo já viu essas marcas no chão onde você vai estacionar seu carro em alguns ambientes. São vagas exclusivas para idosos. E já deve ter visto também esse tipo de placa, exclusivo para idoso, obrigatório uso do cartão. Eu quero chamar a atenção aqui para a forma física que ainda hoje se utiliza para revelar, ou seja, para representar, melhor falando, a pessoa idosa, a pessoa com mais de 60 anos. Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Você se enxerga assim aos 60 anos? Ou se enxerga dessa maneira? Então, uma das coisas que está acontecendo, que revela que o mundo está mudando, inclusive no nosso país, é a mudança do símbolo para pessoas idosas. Desse modelo da esquerda para o modelo da direita. E aqui é grande notícia. Nós temos o poder de controlar grande parte da nossa saúde. Porque, segundo a ciência moderna, no máximo 30% da nossa saúde está determinada pelos nossos genes, pela nossa herança hereditária. Portanto, no mínimo 70% você pode controlar através da adoção de um estilo de vida ativo e saudável. E esse estilo de vida ativo e saudável, ele tem 3 grandes pilares que fazem total diferença no controle da nossa saúde, que é a nutrição, o movimento e o sono, que alguns autores até brincam chamando de Santíssima Trindade. Quando nós falamos em nutrição, não estamos falando aqui só de alimentação, mas também de suplementação. Quando falamos de movimento, todo tipo de exercício, todo tipo de atividade física. E quando falamos sono, é exatamente para fechar a equação, para a síntese de proteínas musculares, para a limpeza do sistema